eu creio que nós precisamos repensar, refletir sobre a nossa atuação como cristãos na sociedade brasileira. Algumas tentativas que foram feitas no passado aparentemente não têm surtido muito efeito, ou então têm cobrado um pedágio muito alto em termos da credibilidade dos evangélicos e da seriedade das igrejas evangélicas. Então, é um momento muito bom para nós refletirmos sobre a nossa relação com o Estado, com a cultura, com as questões socioeconômicas e políticas do nosso país. E eu gostaria de, nessa manhã, tentar fazer isso a partir do pensamento de João Calvino, no que diz respeito às questões socioeconômicas e políticas da sua época. Ou seja, falar um pouquinho a respeito do pensamento dele nessa área da atuação pública do cristão, ou de que maneira a igreja pode se envolver com o mundo ao seu redor, além da questão da pregação do Evangelho, em que mais, ou o que mais pode ser feito. E o meu objetivo, então, é examinar o ambiente social e político na época de João Calvino, para que nós possamos entender contra o que ou em que situação ele estava labutando. Em seguida, destacar alguns pontos do seu pensamento que contribuíram para a formação da sua assim chamada teologia social. E, por último, tentar fazer e também ver de que maneira ele entendia o papel da igreja naquela conjuntura, como a igreja deveria agir, como deveria se relacionar com os poderes de então. E, por último, tentar fazer um transplante ou uma aplicação de tudo isso para os nossos dias, se é que isso é possível. Esse é o nosso objetivo. Eu queria convidá-los então a que, por um breve momento, nós fizéssemos uma oração pedindo que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o nosso país. Lembramos também as vítimas do tsunami e dos terremotos lá no Japão. Vamos ter um momento de oração. Nosso Deus, te damos graças por esta manhã, pelo privilégio de tirar um tempo para refletir sobre estes assuntos. Nosso coração se eleva agora, Senhor, a Ti, mediante Jesus Cristo, pensando nas vítimas lá daquelas tragédias naturais que aconteceram no Japão. E pedimos a Tua compaixão por aquele povo, especialmente por aqueles que são Teus, aqueles que abraçam a fé no Senhor Jesus Cristo, mas não somente eles, oramos por todos, ó Deus, para que possa haver uma recuperação e que tudo isso possa levar as pessoas a refletir na brevidade da vida, na sua fragilidade e a buscar em Ti o consolo e o conforto eterno. Pedimos, nosso Deus, também que abençoes a nossa nação, o nosso país, a Presidente da República, e nos ajuda, Senhor, como cristãos, a nos relacionar com a nossa cultura, com as questões que nos cercam, de maneira a cumprirmos o nosso mandato. E agora, quando vamos nos debruçar sobre um dos Teus servos, através da história, que foram usados para trabalhar nessa área, pedimos a Tua orientação, que o Senhor nos ajude a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós sabemos que a Reforma Protestante não foi somente um movimento de natureza espiritual. Claro, a Reforma Protestante começa com a experiência de Martinho Lutero, de entender o que é a justificação pela fé e, portanto, era um movimento eminentemente espiritual, no que diz respeito, pelo menos, à sua origem. À medida que a Reforma se desdobrou, ela foi tocando em outras áreas. Ela passa a ser vista como um movimento eclesiástico, porque toca na estrutura da igreja, o seu funcionamento. Foi também um movimento litúrgico, porque mudou a maneira que se costumava, a maneira costumeira de se cultuar a Deus. E foi um movimento hermenêutico, porque também mudou a maneira pela qual os cristãos olhavam a Bíblia. Mas nós não podemos esquecer que também foi um movimento que trouxe conotações na área social, na área política e na área econômica. Isso é admitido por todos os estudiosos da Reforma Protestante e, da nossa perspectiva, embora as questões
políticas e econômicas elas estejam presentes na reforma, elas não foram a razão. Há críticos da reforma que atribuem aos reformadores interesses de natureza política, interesses de natureza econômica, e estas coisas são vistas como o principal motor daquele movimento. Nós já temos uma opinião contrária. Nós entendemos que o movimento nasceu da experiência de Lutero, na sua conversão, na sua compreensão da doutrina da justificação pela fé, e que trouxe, em decorrência, impacto nessas outras áreas. Mas não é de Lutero que eu vou falar hoje, mas sim de Calvino, que é reformador da segunda geração e conhecido como talvez o seu maior expoente. Calvino escreveu as Institutas e comentários nos livros da Bíblia, onde o seu pensamento nesta área, a relação do cristão com a esfera pública, aparece. E nós vamos nos basear nas Institutas, vamos nos basear nos comentários, e desde cedo, porque com certeza vocês já vão reconhecer aqui os traços, eu reconheço a minha dívida com a obra clássica de André Bieler, ou Bieler, dependendo da pronúncia, sobre o pensamento social e econômico de João Calvino. É obra clássica, é impossível falar sobre esse assunto sem citá-lo e sem refletir aqui algumas das geniais contribuições desse estudioso. O assunto é extremamente vasto e eu vou me prender apenas a alguns pontos gerais. A ideia é tentar fazer um resumo que seja didático, prático, para que nós tenhamos, quem sabe, um modelo com a pergunta se seria possível aplicá-lo ao Brasil. Pelo menos princípios que poderiam ser aplicados ao Brasil. Deixe-me fazer duas considerações iniciais. Aliás, eu estou assumindo que todo mundo sabe quem é Calvino. Eu não vou aqui dar nenhuma biografia dele. Eu estou assumindo que todo mundo sabe. Se você está aqui e não sabe, então eu vou pedir desculpas. Você não tem tempo para falar da história de João Calvino. Então, lá fora há bons livros, deve ter alguma boa biografia de Calvino lá fora. Tenha a bondade de adquirir, ler, que você com certeza vai aprender bastante. Mas eu estou assumindo que existe um conhecimento médio, geral, a respeito da pessoa desse genial genebrino. Bom, primeira consideração, disse que faria duas. A primeira delas é que nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino da sua teologia. Calvino não era um político, ele não era um sociólogo, ele não era um militante de algum partido e ele nem fazia parte do Conselho de Genebra. Ele era eminentemente um pastor, era um estudioso das Escrituras, era um pregador, era um teólogo. E se alguma coisa ele disse sobre as questões sociais, o que ele falou era decorrente daquilo que ele acreditava. Então, nós não podemos separar o pensamento teológico de Calvino daquilo que ele falou sobre essas questões sociais e políticas. O seu pensamento nessa área parte dos seus pressupostos teológicos e bíblicos, como, por exemplo, que Cristo é Senhor de todas as áreas da vida e que a palavra de Deus ela nos fala a cada parte da existência humana e tudo deve ser controlado pela palavra de Deus. A segunda observação é que também nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino da época em que ele viveu. Muito do que ele escreveu, é claro, tem que ser lido à luz da situação e do contexto da época. O catolicismo romano era o grande poder econômico e político da época, a igreja dominava sobre o Estado em várias partes da Europa, o sistema econômico era medieval, o sistema social era medieval, com as suas implicações e consequências, e o sistema de governo era monárquico. É um quadro bem diferente, por exemplo, do Brasil do século XXI. Então, quando nós analisamos o pensamento de Calvino, não podemos esquecer em que contexto ele o elaborou. Bom, então vamos dar uma olhadinha mais nesse contexto. Qual era o ambiente social e político na época de Calvino? E eu vou focar em Genebra, porque é lá é o palco da atuação de João Calvino. A situação política da cidade de Genebra, na época de João Calvino, era típica das cidades-estado daquela região e daquela época. As funções governamentais eram repartidas na mão de 3 autoridades, isso antes da Reforma Protestante. Primeiro tinha o bispo, que era a autoridade máxima, ele era o chefe espiritual da igreja, era chamado Príncipe de Genebra,
teoricamente era o soberano da cidade, ele tinha poderes para fazer dinheiro, é um poder muito grande para botar na mão de um religioso. Ele tinha poderes para cunhar moedas, comandava a cidade em tempo de guerra, então ele era o comandante em chefe dos exércitos da cidade, e ele julgava as apelações, perdoava crimes, passava sentenças, enfim, ele tinha todo o poder, era o cara, né? Vamos assim dizer, o bispo. Depois dele vinha o magistrado. O magistrado era incumbido da defesa da cidade, da guarda dos prisioneiros e também da execução dos prisioneiros quando condenados à morte. E então vinham os conselheiros, ou o Conselho de Genebra. O conselho julgava as questões criminais concernentes aos leigos, porque as questões criminais concernentes aos religiosos eram todas julgadas pelo bispo. Os leigos iam para o conselho. Eles cuidavam do abastecimento da cidade, do comércio, para que não faltasse o que era necessário, cuidavam também das finanças da cidade e mantinham a ordem através da polícia. Tudo isso mudou quando, em 1536, Genebra adotou oficialmente a reforma protestante. Então, o bispo foi despojado do seu poder, teve que abandonar a cidade, e os conselheiros assumiram as suas funções. O Conselho de Genebra, então, passa a ser a autoridade máxima na cidade. Então, a igreja passa para as mãos do Estado, os conselheiros passam a ter total controle dela. Aqui é uma inversão. Na época da Igreja Católica, a igreja comandava o Estado. E agora, com a reforma, o Estado está acima da igreja. A igreja passa a estar sob o Estado. A situação social também não era das melhores. Graves problemas sociais afligiam Genebra e a Europa como um todo. Menciono algumas coisas. A pobreza extrema, os trabalhadores oprimidos por salários baixos, uma jornada de trabalho muito extensa, pesados impostos, analfabetismo, ignorância, falta de assistência social por parte do Estado, embriaguez, prostituição, o vício do jogo de cartas que levava o que restava do dinheiro do povo. Era uma situação de miséria, era uma situação difícil que nós não temos muita condição de imaginar, a não ser quando nós pensamos nas regiões, no cinturão da pobreza que existe hoje. Então, era essa a situação social daqueles dias. A reforma eclesiástica em Genebra, ela cedo produziu reformas sociais, mesmo antes de Calvino chegar. Debaixo de Guilherme Farel, que comandou a reforma lá em Genebra, o Conselho criou o Hospital Geral no antigo convento de Santa Clara, para dar assistência às pessoas pobres. É talvez o primeiro hospital público da Europa. Foi feito sob iniciativa de Guilherme Farel, ali com o apoio do Conselho de Genebra. E aí passaram a tentar regular a vida da cidade e resolver os seus problemas. Sob a influência de Farel, o Conselho passou algumas leis do tipo: é proibido dança de rua. A polícia, então, foi mobilizada para manter a ordem nas ruas, porque houve revolta, né, contra isso. Então, a polícia era chamada para que essa lei fosse cumprida. E então se promulgaram leis assim que regulamentavam o uso dos bares, que proibiam o jogo de cartas, foi ser proibido. Era proibido blasfemar o nome de Deus. Quem blasfemasse o nome de Deus estava sujeito a ser preso, pagar pesadas multas. E era proibido servir bebida durante o tempo do sermão. Fora do sermão podia, mas enquanto o sermão estava sendo pregado, os bares tinham que fechar, porque era obrigado a todo cidadão de Genebra ir ouvir o sermão no domingo, sob pena de pesada multa. Então, quem não fosse na igreja no domingo em Genebra, então corria o risco de pagar uma multa. Todos os dias santos foram proibidos, havia muitos dias santos, que colaboravam para a pobreza e para a crise econômica. Cada dia, cada feriado que não se trabalha, nós sabemos o resultado. Então, Farel proibiu todos os dias santos. Só tinha um dia em que ninguém trabalhava, que era o domingo. Mas dia da padroeira, dia de santo tal, tudo aquilo foi abolido. Foi proibido vender pão e vinho a preço acima dos estipulados, foi então tabelado
o preço dos alimentos, e havia uma vigilância constante por parte do Conselho nessa área. Você vê que é interessante como isso vem logo em seguida a reforma espiritual e a reforma eclesiástica que aconteceu em Genebra, não é? Então, a influência já do pensamento reformado ali trouxe já essa tentativa de organizar a sociedade, melhorar, coibir abusos, proibir aquilo que não contribuía para o bem da cidade e assim por diante. E a instrução pública, pela primeira vez, se torna obrigatória na Europa. Foi lá em Genebra. Todo mundo tinha que levar os filhos para a escola. Então, se você quer saber onde está a origem disso, está lá em Genebra, debaixo do templo de Farel. E foi nessa altura, mais ou menos, que Calvino chega em Genebra. E era um momento estratégico, porque Farel estava enfrentando muita oposição. Imagina a oposição que ele sentia na cidade com a promulgação destas leis, algumas delas extremamente severas. Então, Calvino chega em Genebra, vocês conhecem a história, ele tinha 27 anos, estava de passagem, havia acabado de publicar as Institutas, a primeira edição das Institutas de Religião Cristã, e então Farel toma conhecimento da sua presença na cidade e vai convencê-lo a ficar na cidade para ajudá-lo a ir em frente com as reformas. E Calvino não quer de maneira nenhuma, ele diz que o alvo dele é se dedicar ao estudo, à publicação e à atividade intelectual, e todo mundo lembra aquele famoso episódio que Farel o amaldiçoa em nome de Deus, né? se ele não ficar. E Calvino, tremendo diante da maldição do Farel, ele então resolve ficar. E então, a partir daí, ele toma a liderança da reforma na cidade, e cedo Genebra se transforma no centro espiritual e social da reforma protestante. A notícia do que estava acontecendo em Genebra corre pela Europa toda, e Genebra passa a receber refugiados, curiosos, visitantes, gente que se sente atraído para ir para aquela cidade que era um modelo do que a reforma protestante podia fazer. O pensamento de Calvino se desenvolveu, portanto, nesse contexto. E eu quero destacar 3 pontos do seu ensinamento que, para mim, constituem a base do que ele pensa dessa questão da esfera do cristão, a atuação do cristão na esfera pública. A primeira ideia que transparece com muita clareza no pensamento de Calvino, expresso nas Institutas e nos comentários, é que as causas da pobreza, miséria e opressão na sociedade são decorrentes da perversão e da corrupção do coração humano. O pecado trouxe toda sorte de transtorno à ordem social. Ele diz, em uma das frases na Instituta, pela queda do homem foi demolida toda a ordem social. Em outra parte ele diz, certo é que em Adão tudo foi amaldiçoado por Deus. Então, para ele, o pecado de Adão no jardim não trouxe somente consequências individuais para ele e para a sua posteridade, mas aquela expressão, maldita é a terra por tua causa, Calvino entende como sendo uma referência ao fato de que o pecado de Adão tem reflexão na sociedade e na organização e estruturação das comunidades humanas. Os transtornos trazidos pelo pecado afetam a vida conjugal, a vida familiar, a vida social. Para Calvino, o caos econômico é causado pela ganância dos homens e pela incredulidade de que Deus haverá de suprir. E aqui ele diz isso no seu comentário de Mateus, comentando Mateus 6, quando o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos de nada, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Calvino diz, exatamente porque o homem não confia na providência de Deus, é que ele se enche de ganância, de egoísmo, e aí está estabelecido o caos econômico, quando os negócios são motivados pela ganância, pela inveja e pelo egoísmo. E nesse contexto, Calvino destaca alguns pecados sociais da sua época, contra os quais ele se posiciona. Primeiro, estocagem de alimentos para fazer o preço subir. Isso já havia naquela época. Se estocava alimento, deixava o povo para criar carência, e aí então o preço subia. Monopólios já eram também condenados por Calvino. Especulação financeira.
ele também condenava isso, é claro, e tudo para ele tinha origem na ganância e na avareza do homem. Aqui uma outra citação dele, ele diz: há quem prefira deixar deteriorar-se o trigo em seu celeiro, para que ali seja devorado por bichos e que apodreça, ao invés de ser vendido quando se faz sentir a necessidade do povo. Então você vai encontrar uma série de denúncias feitas por João Calvino a esses pecados sociais, tais quais estocagem de alimentos, monopólios, especulação, cobrança excessiva de juros e por aí vai. Então, o ponto que eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, é que para Calvino, o caos econômico, a desordem social, ela tem uma origem muito profunda, que é a natureza humana corrompida. É lá que nós vamos encontrar a razão última do caos que assola a humanidade. O segundo ponto que eu gostaria de destacar da teologia de Calvino, que tem impacto social no seu pensamento social, é o conceito do senhorio absoluto de Cristo sobre todas as áreas da vida e da criação. Calvino entendia que Cristo é Senhor de todo o universo e não somente da alma do indivíduo. Cristo é Senhor não somente da igreja, mas do mundo. Se formos repetir as palavras de um famoso calvinista, muitos séculos depois, Abraham Kuyper, não existe um único centímetro quadrado da realidade do qual Cristo não possa dizer: isso é meu. Então, Calvino não tinha estas palavras, né? Quem disse isso foi um calvinista, muitos anos depois, mas que com certeza refletia o pensamento original de João Calvino. E Calvino provava isso, em primeiro lugar, apontando para os milagres que Cristo realizou sobre a natureza, como, por exemplo, andar sobre as águas, multiplicar os pães. Todos os milagres naturais de Cristo apontavam para o fato de que Ele é Senhor da natureza e do cosmos. Nessa mesma linha, ele argumenta que a obra de restauração que Cristo veio realizar não se limita apenas à nova vida dada ao indivíduo, mas abrange a restauração do universo. Então, é muito mais extensa a obra de redenção do que alguns setores hoje dos cristãos imaginam. Mas o pensamento original de Calvino é que a obra da redenção e da restauração atinge também todo o universo e também atinge a sociedade. Tanto é que ele dizia que essa obra de restauração ocorre inicialmente na igreja, porque é na igreja que aquela ordem original da sociedade que Deus havia estabelecido tende a ser restaurada. Ele diz: na igreja as diferenças entre as classes sociais, econômicas e raciais desaparecem, pois Cristo de todos faz um. E aqui ele cita Gálatas 3:28, não há diferença, e Efésios 2:14, onde Paulo diz que Deus de dois povos fez um. Então, ele olhava para a igreja como sendo a sociedade restaurada no seu início, no seu embrião, essa restauração e redenção final, que ocorrerá somente na sua vinda, no novo céu e na nova terra, já começa a aparecer aqui, dentro da igreja. Por exemplo, é na igreja que as relações de trabalho sofrem profundas alterações. Os patrões cristãos são ensinados a tratar os seus empregados com justiça, com urbanidade, com generosidade, não ameaçá-los, e os patrões e os subordinados, os empregados, aprendem a respeitar o patrão, a trabalhar com diligência, a fazer o seu trabalho com honestidade e com integridade. Na igreja, Jesus Cristo estabelece entre os cristãos a justa redistribuição de bens destinados a todos. Como? Através da diaconia. Os pobres recebem o excesso dos ricos. Os ricos são instados a contribuir generosamente para suprir a necessidade dos pobres, através do serviço diaconal que Calvino introduziu na igreja. E dessa maneira, aquela equalidade ou justa participação pode ser alcançada nessa sociedade restaurada provisória que seria a igreja. Todavia, não há de se pensar que Calvino tinha qualquer ilusão de que aqui nesse mundo a igreja poderia ser considerada a sociedade ideal. Ele sempre diz que essa restauração é parcial
e que não se consegue estabelecer plenamente a justiça exatamente por causa do primeiro ponto anterior, de que toda injustiça e opressão é causada pela pecaminosidade humana, que só será removida definitivamente no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, até lá, os ideais de justiça terão sempre que ser implementados parcialmente, temporariamente. Não se encontrará jamais uma sociedade perfeita. Por outro lado, ele também diz que essa sociedade restaurada, provisória, ela não abole a ordem social. E aqui é um ponto interessante, porque quando ele fala, por exemplo, da relação patrão e empregado, ele fala apenas no patrão, que continua sendo patrão, que trata o seu empregado da maneira cristã justa, e ele fala do empregado, que continua a ser empregado, fazendo o seu trabalho de maneira correta. Então, a restauração da ordem social na igreja e pela igreja não abole aquelas distinções que Deus estabeleceu. Aquelas funções do tipo assim, homem e mulher, patrão e empregado, pais e filhos, estas pessoas continuam a ter papéis diferentes, identidades diferentes e contribuições diferentes. A ordem que Deus estabelece, ela não é alterada na igreja, mas ela é purificada das intenções egoístas, das exacerbações e de todos os desvios causados pelo pecado. Ou seja, para Calvino, a restauração só se efetuará plenamente no reino de Deus, e nesse contexto ele cita 2 de Pedro 3:13. No fim dos tempos, para o qual marcha toda a história dos homens e do universo, fim esse que será precedido por grandes convulsões cósmicas, Cristo regressará em glória, e o príncipe desse mundo será aniquilado, e então serão estabelecidos o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então, a habitação da justiça plena, somente no escatom, somente no fim, na consumação escatológica. Muito bem, então, esses são alguns pensamentos, três pensamentos a respeito de Calvino, que controlam a sua visão, o seu olhar sobre a questão social. Recapitulando, o primeiro é a origem do caos, que é o pecado humano. Segundo, o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. E terceiro, a igreja como uma sociedade restaurada, provisória e incompleta, mas que já reflete o ideal de Deus no novo céu e na nova terra. Qual seria, então, agora eu vou mais para frente um pouquinho, a responsabilidade social da igreja como sociedade provisória, restaurada, refletindo os ideais de Deus? Três aspectos da igreja, três aspectos da função da igreja e da sua atuação. Primeiro, o que vamos chamar de ministério didático. A igreja teria um ministério didático relacionado com as questões socioeconômico-políticas. Ou seja, era dever da igreja, através dos seus pastores e mestres, instruir a todos os cristãos quanto ao que a Bíblia fala sobre o tema mordomia. Vou dar apenas um exemplo. A questão do trabalho. Competia aos pastores e mestres da igreja a orientar o seu rebanho sobre o que a Bíblia diz a respeito do trabalho. Como, por exemplo, só Deus alimenta o homem, é de Deus que vêm as forças e as condições para que o homem trabalhe e com o seu suor compre seu pão. Só Deus alimenta o homem. Segundo, o trabalho é algo eminentemente digno, pois é a realização da vontade de Deus para o homem. É aqui que você vai encontrar a dignificação do trabalho e do trabalhador, que deu origem mais tarde à ideia de que os calvinistas, eles foram responsáveis pela melhoria das condições de trabalho e pelo estímulo aos trabalhadores de todos os níveis a trabalhar muito, economizar bastante e dar bastante. Então, isso está aqui em raiz no pensamento de Calvino. E era tarefa dos pastores instruir o rebanho a respeito disso. Outra coisa que Calvino diz que teria que ser parte da pregação é que o homem não se realiza senão no trabalho. Não é interessante isso? O homem não se realiza a não ser no trabalho. É para isso que ele foi criado e é para isso que ele é vocacionado.
O pecado, é verdade, tirou a alegria e a graça que acompanhava o trabalho no início, porque Deus disse, com o suor do teu rosto, tu haverás de ganhar o pão. Mas o ideal de Deus é que a realização pessoal do homem se encontre no cumprimento da sua vocação, que ele trabalhe para ganhar o seu pão e ali ele se realiza. E é aqui que nós encontramos também a raiz do que mais tarde veio a ser chamada doutrina da vocação sacerdotal, do sacerdócio universal de todos os crentes, porque Calvino, a partir desse pensamento, a consequência lógica é que no trabalho, qualquer que seja ele, se for um trabalho digno e lícito, ali o homem exerce o seu sacerdócio. Ele serve a Deus da mesma forma que um pastor, um mestre ou algum líder da igreja. Não há distinção entre trabalho eclesiástico e trabalho secular. É tudo vocação, é tudo trabalho, e é no trabalho que o homem se realiza. Em Cristo ele pode reencontrar a alegria do trabalho, o gosto do labor. Outro exemplo do ministério didático da igreja, a igreja deveria ensinar aos seus membros estas coisas. E eu aproveito para perguntar aos pastores aqui qual foi a última vez que você pregou um sermão sobre isso, né? A segunda coisa que Calvino dizia que o ministério didático da igreja deveria fazer é ensinar quanto ao dia de descanso. Era necessário proporcionar aos trabalhadores que trabalhavam 6 dias, não 5, né, como no Brasil, ou 5,5, mas era necessário proporcionar aos trabalhadores um dia de descanso, o sábado cristão, que era o domingo. Qualquer exposição que você procurar de Calvino sobre o quarto mandamento, você vai encontrar isso, e também na tradução calvinista que veio depois. O descanso físico, porém, estaria ligado intimamente ao descanso espiritual, porque sem Cristo não há descanso verdadeiro no domingo. A profanação do domingo é a origem da corrupção do trabalho. Esse é o pensamento de Calvino. A falta de guardar o dia do Senhor era a causa do caos ou causa de distúrbios em todas as áreas do trabalho. Para o trabalhador, porque ele não descansava, para a terra, porque ela não descansava, enfim, todos os aspectos ficavam comprometidos quando não se seguia esse padrão, trabalhar 6 dias e descansar no dia do Senhor. Ele diz aqui, eu faço a citação, é necessário cessarmos dos nossos labores como Deus cessou os seus. Então, isso era outra coisa que a igreja deveria fazer no seu ministério didático. E nós vemos aqui como esse pensamento é importante. E aqui talvez a gente identifique a causa da falta de um impacto maior na nossa sociedade de cristãos comprometidos que façam a diferença na esfera pública, porque não há ensino nas igrejas a respeito disso. Se prega sobre prosperidade, sobre crescimento financeiro, mas só de que maneira essa prosperidade financeira é alcançada? Você não ouve esse pessoal dizendo, trabalhe duro, seja honesto, estude, se esforce. Não, a prosperidade financeira vem através de meios místicos e litúrgicos, né? É completamente ignorado o fato de que Deus mandou o homem trabalhar, que quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus fez foi botar uma enxada na mão dele. Não foi? Está aí o jardim, vai tomar conta. Mas a teologia da prosperidade ignora isso. E o resultado é que não há o estímulo correto para que os cristãos no Brasil eles melhorem de vida pela maneira certa, que seria, de fato, o trabalho, respeitar o dia do Senhor, seguir todas as normas que a palavra de Deus nos diz nessa área. Ainda dentro do ministério didático, veja só, eu estou dizendo que dentro do ministério didático da igreja, nessa área sociopolítica, cultural, econômica, cabia à igreja instruir os membros sobre todos os aspectos, eu mencionei apenas 2. Mas também, diz Calvino, cabe à igreja repreender os seus membros quando eles forem injustos para com o próximo. Quando, por exemplo, tiver agiotas na igreja que cobrarem juros excessivos, a igreja tem que repreender, tem que disciplinar o agiota, né? Tem que disciplinar o vadio, o parasita. Vadiagem e parasitagem, para Calvino,
era pecado. Veja o que ele diz aqui. Quando Deus criou o homem e o ordenou cultivar a terra, condenou com este gesto a ociosidade e a indolência. Não há nada mais oposto à ordem da própria natureza do que consagrar a vida a beber, comer, dormir, ler livros de teologia. Não, isso aqui não está no original. Sem indagar sobre o que fazer. Então, né? Vadiagem, parasitagem. E eu pergunto, qual foi a última vez que você ouviu um sermão ou uma instrução da parte da liderança da igreja para os vadios, vagabundos, preguiçosos que tem nas igrejas evangélicas? Gente que se escora nos outros, que não quer trabalhar, que não tem emprego, não é porque não acha, não, é porque nem procura. Qual foi a última vez que você ouviu? Então, e aí nós já sabemos por que nós não conseguimos produzir impacto no nosso país, não é? Nós não somos, a igreja não está cumprindo o ministério didático tão ressalvado por Calvino. Tem que instruir, não é só como ter salvação, santificação, como orar, essas coisas todas devem ser feitas. Mas os crentes têm que ser instruídos nessa área também. Aos desempregados, Calvino dizia que privar um homem do seu trabalho é pecado contra Deus, pois o trabalho é o dom de Deus e o dever que ele ordenou ao homem. E quando ele interpreta o quarto mandamento, ele considera como quebra do quarto mandamento, não matarás, privar alguém do seu trabalho, não dar condições para que haja trabalho, pois os trabalhadores pobres dependiam dia a dia do seu labor para o pão com que se sustentam as suas famílias, ao contrário dos ricos que têm reservas, propriedades, etc. Então, ele considera como quebra do quarto mandamento não oferecer condições justas aos pobres para que trabalhem. Então, esse era o ministério didático da igreja. A igreja combatia os problemas, instruindo, ensinando, advertindo, exortando. Em segundo lugar, vem agora o ministério político. Primeiro, o didático, a igreja como instrumento de orientação de educação. Agora, o ministério político, ao lado do Estado. Lembrar que aqui, Estado era o governo político, o Conselho de Genebra, naquela situação. Para Calvino, igreja e Estado são duas instituições procedentes de Deus. É só você ler o comentário dele em Romanos 13. A igreja é as primícias do reino vindouro e o Estado deve manter a ordem provisória na sociedade humana. Como o magistrado civil é considerado como diácono de Deus, palavra no original, não é? Ministro de Deus, então tanto a igreja quanto o Estado são instituições divinas. E existem entre elas laços duráveis e essenciais e não simples relações ocasionais. As duas estão em esferas distintas, mas ambas procedem de Deus. Têm papéis diferentes, todavia se tocam de maneira durável e essencial. Qual seria a missão do Estado, então? A partir de Romanos 13, da análise de Calvino em Romanos 13. A tarefa do Estado é manter a ordem na sociedade, prover o sustento da igreja, e aqui nós temos que lembrar a situação de Calvino, o contexto de Calvino, e prover a pregação fiel da palavra de Deus entre os cidadãos. É isso que o Estado tinha que fazer. Sustentar a igreja e garantir que ela pregasse a verdade e a palavra de Deus aos seus cidadãos. Porém, para Calvino, isso não implicava qualquer ingerência do Estado nos negócios da igreja, como havia antes da reforma. Não. As autoridades apontavam pastores, interferiam nos negócios, determinavam as leis da igreja, inclusive a liturgia. Não. As coisas da igreja, a igreja deve governar o seu próprio culto, a sua própria maneira de ser, os seus negócios. O Estado não interfere. Mas o que o Estado, então, tem que fazer? O Estado tem que estabelecer uma boa legislação que garanta a livre pregação da palavra de Deus. Porque a edificação da igreja se faz apenas pela pregação da palavra no poder do Espírito. E aqui Calvino critica outros reformadores que desejavam união entre igreja e Estado e que o Estado tomasse conta dos negócios da igreja, como acabou acontecendo em algumas partes, como parcialmente na Alemanha. A missão política da igreja, portanto, com relação ao Estado, as duas instituições eram divinas, trabalhando em esferas diferentes, se tocavam, tinham laços duráveis e permanentes, mas qual era a missão política da igreja com relação ao Estado? Primeiro, orar pelas autoridades.
Em qualquer país que estejam aqui, ele cita Jeremias 29:7, que foi mencionado ontem pelo Dr. Wayne Grudem, em que Deus instrui, através de Jeremias, o povo que era levado em cativeiro a orar pela prosperidade e pelo bem da nação onde eles estavam sendo levados em cativeiro. Também nós temos, é claro, 1 de Timóteo 2, de 1 a 2. Por mais hostis que os governos sejam, nós temos que orar por eles para que se convertam e venham ao bom senso e possam estabelecer leis justas e uma legislação que garanta a liberdade religiosa. Então, o primeiro dever da igreja, na sua missão política, é orar pelas autoridades. O segundo é advertir essas autoridades nos seguintes casos. Eu estou citando aqui Calvino. Quando esquecessem o senso divino do seu ofício, quando abusassem do poder, quando cometessem injustiça, quando tolerassem injustiças contra os pobres, os fracos e os oprimidos. Se a gente fosse aplicar isso aqui, a gente não ia fazer outra coisa senão morar em Brasília, né? Para ficar protestando e soltando, pedindo audiência, né? Para repreender o Estado. Mas era assim que ele entendia que a igreja tinha que fazer. A igreja, nesse sentido, era uma espécie de voz profética, consciência do Estado, tinha que alertar o Estado, adverti-lo, toda vez que o magistrado esquecesse o senso divino do seu ofício. Se a igreja cessasse de vigiar o Estado, ela se tornaria cúmplice da injustiça social e cessava de cumprir a sua missão política. A igreja, então, tinha que tomar a defesa, terceiro lugar, tomar a defesa dos pobres e dos fracos contra os ricos e os poderosos e consistentemente alertar o Estado a proteger os fracos, proteger os oprimidos, os explorados pelos ricos, aos não organizados e que não tinham proteção social. E Calvino aqui apela como base bíblica para as leis de Moisés e os apelos dos profetas no Antigo Testamento. A igreja sempre devia denunciar ao Estado aqueles ricos que exploravam a miséria alheia em tempo de calamidade e que tiravam partido da sua situação social ou oficial para se enriquecer e se porem a coberto. Ou seja, para Calvino, a ousadia da igreja com relação ao Estado é bem maior do que talvez nossos círculos calvinistas no Brasil estejam acostumados a pensar. E, por fim, a igreja devia recorrer à autoridade política na aplicação de sanções disciplinares, ou seja, solicitar do Estado as medidas necessárias para a manutenção da ordem e da justiça social. E aqui, nesse contexto, eu faço uma nota de rodapé que se entende a execução do médico espanhol Miguel Serveto. É nesse contexto que acontece. A igreja entendeu que a pregação de Serveto atentava contra a ordem e contra o bem-estar da população. Por isso foi ao Estado, ao Conselho de Genebra, pedir a sua prisão e posterior pena de morte. Lembrar que Calvino não fazia parte do Conselho, embora ele com certeza concordou com tudo isso que aconteceu, devemos lembrar o contexto daquela época. Em resumo, o ideal reformado, o ideal calvinista era esse. A frase é essa: uma igreja politicamente livre, inteiramente dependente da palavra de Deus, em um Estado que lhe respeite e lhe favoreça o ministério. Então, era assim que Calvino via a relação da igreja quanto ao Estado. Eu já vi com vocês o ministério didático da igreja, nas palavras de Calvino, o ministério político, acabei de falar aqui, e agora qual seria o ministério social da igreja? A igreja deveria se envolver diretamente com assistência social, embora, é claro, na mente de Calvino, a assistência social era primariamente uma função do Estado. Todavia, por causa das imperfeições, da inabilidade, da grande carência, a igreja devia também envolver-se. Ela mesma devia cuidar dos pobres, dos inválidos, dos órfãos e das viúvas, e não fazer distinção entre aqueles que eram da igreja e os de fora. Agora você pode entender por que Calvino dizia isso. Porque em Genebra, cada cidadão era membro da igreja. Quantos cidadãos tem em Genebra? 23 mil. Quantos membros tem a igreja de Genebra? 23 mil. Então, quem era cidadão de Genebra era membro da igreja reformada, né? Então,
fazer caridade, então é por isso que ele diz, não pode fazer distinção. São todos. Quem precisar vai receber ajuda, os órfãos, as viúvas, os oprimidos, estrangeiros, refugiados. Quem estiver carecendo deve ser alvo da misericórdia da igreja. E o órgão que Calvino entendia que era responsável pelo ministério social da igreja era o diaconato, que Calvino foi o primeiro a resgatar essa função bíblica depois de muitos séculos em que essa visão do diaconato como tendo uma função social havia sido esquecida. Os diáconos eram ministros eclesiásticos encarregados de toda a assistência social da igreja. Em nossos dias, eles se resumem a dar chupeta à boca de menino chorão e botar bebo e cachorro para fora da igreja, infelizmente, né? Mas na época de Calvino, ele entendia que os diáconos tinham uma função muito maior e que deveriam ser eleitos conforme 1 Timóteo 3. É interessante que muitas igrejas reformadas, algumas igrejas reformadas na Europa, de tradição calvinista, quem administra os negócios da igreja são os diáconos e não os presbíteros. Nas igrejas presbiterianas, a tradição é que o conselho formado de presbíteros tome as decisões econômico-financeiras e patrimoniais. Mas em muitas igrejas reformadas, essa administração é feita pelos diáconos. Os presbíteros e pastores se dedicam à supervisão espiritual dos membros da igreja. 3 ações básicas que o diaconato deveria fazer. Primeiro, administrar os bens destinados à comunidade, administrar as esmolas, aliás, as dádivas recebidas, dar esmolas, ver os rendimentos, pensões e apelar para o tesouro do Estado, o cofre público, toda vez que houvesse uma necessidade maior. Segundo, era dever deles distribuir os recursos da igreja de uma forma justa e igual entre os necessitados, lembrando aquela visão de Calvino que na igreja a redistribuição dos bens se faz. E terceiro, eles tinham que tratar e cuidar dos doentes. Calvino, então, é reconhecidamente aquele que deu ao diaconato bíblico uma nova dimensão, que influenciou as igrejas reformadas até o dia de hoje. Vamos ver agora a prática social de Calvino em Genebra, já caminhando para a conclusão, para ver se ele, de fato, colocou em prática isso que ele ensinou, pregou, escreveu. Calvino não se limitou à reforma espiritual e eclesiástica nos seus dias, isso é certo. Mas, debaixo de sua influência, a igreja agiu poderosamente na vida social e política de Genebra. É o que nós chamaríamos de teologia pública, um nome que está se tornando cada vez mais popular hoje. O diaconato, vou dar alguns exemplos da ação dele. O diaconato foi organizado e entrou imediatamente em ação, cuidando dos órfãos, dos pobres, das viúvas. Era sempre época de guerra, havia muitas viúvas por causa das guerras. E o diaconato, então, começa a cuidar delas. Ele fortalece o Hospital Geral, que foi criado por Farel, insiste em que ele dê assistência aos pobres, órfãos e viúvas. Havia médicos de plantão pagos pelo Conselho de Genebra para dar assistência pública. Como eu disse, esse é o primeiro hospital geral público de que se tem notícia. Foi criada a primeira escola primária obrigatória da Europa, lá em Genebra. Ensino primário obrigatório. Primeiro debaixo da influência de Farel e depois da influência de João Calvino. Calvino também participou ativamente na assistência aos refugiados que chegavam a Genebra fugindo das perseguições e das guerras. Os refugiados que chegavam, eles tinham que passar por um treinamento profissional, porque Calvino era contra a vadiagem. Então, os caras que chegavam procurando refúgio, tudo bem. Ele recebia o refúgio, mas tinha que se matricular num curso de ser ferreiro, ser carpinteiro, ser agricultor, tinha que aprender uma profissão. E recebia também assistência médica e alimentar durante um tempo. Os pastores de Genebra, sob a influência de Calvino, estavam constantemente intercedendo diante das autoridades em favor dos pobres. Pediam aumento de salário. O próprio Calvino é encontrado, numa certa ocasião, pedindo aumento salarial para os trabalhadores, em favor dos operários oprimidos, pregando contra a especulação, fiscalizando os preços contra o monopólio. A limitação da jornada de trabalho encontra eco aos olhos do Conselho de Genebra por influência dos pastores calvinistas. São implementadas leis contra a vadiagem. Os vagabundos estrangeiros que não tinham meio de trabalhar tinham que deixar a cidade em 3 dias. O abrigo era 3 dias. Se não fosse, depois de sair, era botado ou então convidado a sair. E os da cidade tinham que trabalhar. Calvino tirou os mendigos da rua. Botou alguns na prisão, é verdade, mas tirou da rua.
tirou da rua. Tem que trabalhar. Não, mas eu não sei fazer nada. Vai aprender uma profissão. Mas todos tinham que trabalhar. E uma vigilância constante contra a má administração pública. Há o caso aqui de um funcionário corrupto do governo que foi despedido por influência de Calvino, que pediu a demissão dele por causa de corrupção. São alguns exemplos práticos de como Calvino implementou aquilo que ele acreditava. Deixe-me concluir fazendo duas observações sobre esse pensamento social de Calvino. O primeiro é que, espero ter ficado claro, que o que ele fez, que o que ele falou, escreveu e praticou em Genebra, nessa área, era decorrente de suas convicções teológicas. Calvino fez aquilo porque ele acreditava que o trabalho foi instituído por Deus, porque ele acreditava que o homem se realiza no trabalho, porque ele acreditava no que a Bíblia diz a respeito de amor ao próximo, de justiça, dos padrões bíblicos de lealdade, trabalho, sinceridade, honestidade. Ele fez tudo isso porque ele acreditava que Cristo é o Senhor de todas as áreas da vida, inclusive estas. E também porque ele sabia que na raiz de todos os problemas estava a questão da depravação humana. O exemplo de Calvino em basear uma teologia pública na teologia bíblica nos alerta numa época em que teologia pública começa a ser discutido nas academias. Se busca, primeiro houve a teologia da libertação, e agora vem uma espécie de uma ramificação da teologia da libertação, que tem sido recebido o nome, às vezes, de teologia pública. E, às vezes, a tentativa de fazer uma teologia pública usa como referencial as ciências sociais e outros referenciais filosóficos. Mas eu creio que a única solução, se nós acreditamos que o problema social tem origem na depravação humana, nenhuma teologia pública será bem-sucedida se não contemplar uma solução para isso. E a solução, nós sabemos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas convertidas, transformadas, elas têm condição de viver mais adequadamente os valores do reino de Deus. Eu não desconheço, e Calvino também, é claro, né, não desconhecia, a graça comum. Que Deus, pela sua misericórdia, abençoa as sociedades, mesmo aquelas onde o seu nome não é temido, com princípios que refletem o seu caráter justo, bondoso, reto. E você vai encontrar gente que não se declara ou não se professa cristão, mas que tem ideais e valores elevados, compatíveis com aquilo que a Bíblia ensina. Todavia, sem a regeneração do coração, não se pode encontrar uma solução final, ou pelo menos profunda, para o problema social, para o problema político. Segunda observação que eu queria fazer, a primeira foi essa, de que o pensamento social de Calvino se baseia na sua teologia, e o segundo é que o pensamento de Calvino produziu fruto abundante na história. A história comprova isso, e eu não tenho tempo aqui para lhe dar exemplos, mas nós sabemos que os calvinistas foram fundadores de universidades, hospitais, asilos, escolas. Não deixa de ser interessante que das 10 melhores universidades americanas hoje, 9 foram fundadas por calvinistas. Entre elas, aquelas que estão no ranking mundial, no topo. De onde vem essa pujança, esse impulso dos reformados e calvinistas de agir na educação, na ação social, na política, na vida pública? Exatamente do pensamento teológico do genial reformador de Genebra. Ele é que deu um impulso para isso, ao organizar o seu pensamento de tal maneira que ficasse claro o impacto dele em todas as áreas da vida. Terminando, o que é que isso tudo tem a ver conosco? Nós estamos no Brasil, né? Muito longe. Há um distanciamento aqui, não somente temporal, mas geográfico, né? Cultural. Tem tantas diferenças entre a Suíça do século XVI e o Brasil do século XXI. Todavia, eu creio que os princípios que Calvino utilizou, eles são válidos porque creio que são bíblicos. Eu creio em princípios universais que transcendem culturas, épocas e gerações, e que, devidamente entendidos, eles podem ser aplicados. Entre eles, primeiro, a raiz da injustiça social é espiritual e moral,
Isso é verdade na época de Calvino e é verdade no Brasil. Por quê? Porque o gênero humano é o mesmo. Nós somos os mesmos. A raça humana, ela é pecadora na Suíça e aqui. Pecamos talvez de maneira diferente, mas a raiz é a mesma. Somos todos descendentes de Adão e Eva. A raiz da injustiça social é espiritual e moral. Uma teologia pública no Brasil não pode ignorar isso. Não pode tentar analisar as questões e procurar soluções apenas à luz das ciências sociais e ignorar a revelação bíblica. Segundo princípio, o Senhor Jesus é Senhor de todas as coisas e o seu reino se estende à ordem política, social e econômica. Isso era verdade na época de Genebra e é verdade aqui também hoje, é verdade no Brasil. E o resgate dessas áreas para debaixo do senhorio de Cristo tem que ser missão da igreja. Terceira coisa, a igreja deve se envolver em todos esses aspectos. De que maneira? Usando os meios legais para protestar, advertir, resistir à injustiça, utilizar a pregação da palavra para instruir os seus membros a que sejam honestos, trabalhadores, íntegros, que cada um deles, na função em que for chamado, sirva a Deus como um sacerdócio, viva para a glória de Deus, isso na atuação na esfera política, social e econômica. Deve pregar e chamar as pessoas ao arrependimento, os ricos e os pobres, a que se arrependam, que se convertam a Jesus Cristo, e exercitar obras de misericórdia e assistência social. E nunca perder de vista sua missão primordial, de que a restauração é feita a partir, primeiro, daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Quando ele veio pregando, ele disse: o reino de Deus está próximo, aquele reino de justiça e de verdade que todos nós desejamos. Mas o que foi que ele disse em seguida? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há uma relação inseparável entre a implantação do reino de Deus e sua justiça e a pregação do Evangelho que nos chama ao arrependimento, à conversão a Jesus Cristo e ao reconhecimento do seu senhorio. Que Deus nos dê graça, misericórdia, para que no Brasil, onde nós ainda estamos capengando, quem sabe um dia nós possamos desenvolver uma teologia pública brasileira que leve em consideração o contexto do nosso país, bem diferente daquele de Genebra, mas que nunca deixe de levar em consideração os princípios bíblicos da revelação divina que Calvino tanto amava e que de maneira fiel expôs e nos traz benefícios até o dia de hoje. Muito obrigado. Vamos ter um período de perguntas e respostas. Só um minuto, Fernando. Eu quero só dizer que aquilo que foi dito de que eu respondo rápido a tudo, não é bem verdade, tá? Eu peço então aos nossos monitores que recolham quem já está aí com o seu papelzinho anotado. Levanta a mão quem tem pergunta. Uma aqui, duas. Enquanto está recolhendo, eu queria aproveitar que eu estou com o microfone e fazer uma pergunta. Por favor. Não é muito fácil, doutor Augusto, a gente ouvir falar de teologia pública na boca de um teólogo conservador. De que maneira a teologia conservadora ortodoxa, né, pode diferenciar esse termo, essa teologia pública, daquilo que não tão conservadores assim o fazem? Eu creio que o que é chamado hoje de teologia pública nada mais é de que o calvinismo antigo. O pensamento calvinista é esse, vocês viram, né? O problema do mundo é espiritual, o evangelho tem que abordar todas estas coisas e o cristão tem que se envolver em todas as áreas da vida. A teologia pública, ela tenta de alguma maneira influenciar o mundo, fazer com que os cristãos influenciem o mundo, ou sejam ouvidos na esfera pública pelos governos e tudo mais, mas eu sinto que em alguns setores da chamada teologia pública falta uma aderência aos princípios que governam a relação dos cristãos e do Estado. Então, eu creio que se a gente for fazer uma teologia pública, os conservadores, o ponto principal é o compromisso com a revelação bíblica. E é isso que vai nos fazer a diferença. Eu creio que essa é a principal diferença.
Para um cristão exercer o seu papel social, ele precisa se envolver na política necessariamente? Não necessariamente. No sentido de que ele não precisa se envolver na política partidária, quer dizer, se tornar membro de um partido, contribuir financeiramente para um partido, querer ser eleito para algumas funções, ele não precisa fazer isso, mas com certeza tem muito mais que ele pode fazer na área política. Ele pode usar canais legais para se manifestar, escrever, mandar e-mail, publicar no blog, usar o Twitter, o Facebook, tem as redes sociais, há tanta coisa que ele pode fazer, visitar os vereadores, os deputados, senadores, levar um grupo da sua igreja e chega lá e dizer, olha, isso está errado, nós votamos no senhor e vai ter eleição aí, seu nome está cotado se isso. Há tantas maneiras do cristão se envolver na política sem que necessariamente ele faça parte da política partidária. O que nós não podemos é pensar que política é uma coisa tão suja que a gente entrega ao diabo. Isso não é a visão calvinista, não é visão reformada. Tem quem pense assim. Claro, há grupos evangélicos, né, grandes que deixam o mundo inteiramente ao diabo. E vamos cuidar das coisas vindouras. Isso é que deu origem a livros como O Celeste Porvir, que é uma crítica irônica ao pensamento protestante, de que pensa apenas no reino dos céus e deixou o diabo tomar conta do mundo, né? Então, isso é porque o pensamento calvinista não foi implantado com todas as suas implicações aqui no Brasil. Aqui uma pergunta com vários apontamentos aqui, mas em suma ele pergunta a respeito do seguinte, como fica a resistência ao Estado dentro da visão calvinista? Vocês vão ouvir uma palestra do Solano Portela em que esse assunto é tratado, e eu creio que o Franklin Ferreira, que é um expert no assunto, ele vai tratar isso com mais propriedade. Eu creio que Calvino defendia a resistência ao Estado através daqueles ministérios que eu falei. Profeticamente, falando, denunciando, solicitando ações do Estado, lutando por todos os meios possíveis. Eu não estou pronto para dizer que Calvino recomendava que, numa certa altura, quando o Estado se mostrasse incorrigível, a Igreja deveria pegar em armas. Eu não encontro isso no pensamento de João Calvino. Mas, com certeza, ele não é do tipo que ensina, Calvino não ensinava uma submissão cega às autoridades. Porque a autoridade é ministro de Deus, isso não significa que nós nos devemos curvar a tudo que ela nos impõe, e especialmente quando ela quer cercear os nossos direitos que são dados por Deus. Então, nesse sentido, é claro, nós ofereceremos resistência, ainda que seja uma resistência pacífica. Mas eu não sei se Calvino defenderia uma resistência ativa armada. Talvez o Dr. Wayne Grudem depois e os outros. Eu nunca encontrei em Calvino isso aí. Mas o fato que eu não encontrei não quer dizer que não exista, né? Nós somos limitados em nossas pesquisas. Existem textos bíblicos que mandam a gente orar pelos governantes, inclusive os maus, mas, por outro lado, existem textos em que a injustiça é veementemente condenada. Como lidar com isso? É a resposta que eu dei. Nós temos que orar. Eu lutei muito, vou falar sinceramente, eu não queria que a atual presidente fosse a presidente, mas uma vez que ela foi eleita e ela tomou posse, ela é a presidente do Brasil, e eu oro por ela todo dia. Eu peço que Deus a abençoe, que Deus a use, que ela não se deixe corromper, que ela conduza o país, que o bem comum e o bem do Estado seja atingido, e eu vou continuar orando por ela enquanto ela for presidente. Não é que eu parei de orar por Lula, tá? Mas então eu oro pelas autoridades. Agora, o que há de injustiça e o que há de erro, nós vamos falar, vamos denunciar, vamos brigar, vamos advertir, não é? Isso, uma coisa não está contra a outra. Podemos criar o Partido Calvinista Brasileiro? O problema da política partidária, quando se cria um partido ligado à igreja, é muito complicado, porque volta àquilo que provavelmente Calvino não queria, que era uma relação íntima demais, não é, de política e igreja, de Estado e igreja. Suponha que esse partido eleja um presidente ou que tenha maioria no Senado, volta àquela situação de uma religião, não é, uma denominação assim, que é favorecida pelo governo.
né? Então isso vai complicar demais. Eu não creio que uma denominação, ou que nós deveríamos organizar um partido com qualquer nome assim que identificasse como um segmento do cristianismo. Mas eu acredito que nós deveríamos investir, preparar membros das nossas igrejas para ocupar espaços na esfera pública, em todos os 3 poderes. Isso nós deveríamos fazer, esse tipo de investimento. Eu tenho dificuldade com partidos relacionados à igreja, eu acho que vai mais além do que a gente deveria fazer. É a minha opinião.